Bem-vindos! Nessa aula, nós vamos ver com vocês a solução analítica para manipuladores com n maior que 3, ou melhor, para n igual a 6, através de divisão do problema de cinemática inversa em dois problemas. Retomando o que eu estava falando na aula anterior, num manipulador com n maior que 3 graus de liberdade, a cinemática inversa se torna um pouco mais complicada. E é complicado determinar se os manipuladores possuem uma solução analítica. Como eu já falei, há a possibilidade deles não possuírem essa solução. Então, foi provado já, assim, cientificamente, que há solução para manipuladores nos casos em que há 3 eixos de articulações consecutivas que se interceptam, ou tem 3 eixos das juntas desse manipulador consecutivas que são paralelos. Então, veja lá no caso do manipulador Puma, que eu coloquei aqui. Nós temos que, aqui nós temos a articulação 4, se eu não me engano, que rotaciona o punho, depois nós temos flexão e extensão do punho, né? E depois nós temos a rotação da ferramenta. Então, essas articulações têm os seguintes eixos. Esse eixo e o próximo eixo que também vai se cruzar. Então, eles exatamente se cruzam nesse ponto aqui. São 3 eixos que se interceptam, então cai nesse primeiro caso aqui de 3 eixos de articulações consecutivas que se interceptam. Da mesma forma, para o manipulador Stanford, nós temos isso, tá? Agora, o caso do SCARA, do robô SCARA, nós temos uma junta rotativa aqui, então o eixo dessa junta é mais ou menos assim, o eixo dessa junta, e a rotação da ferramenta também tem esse eixo. Então, tem 3 eixos que são paralelos ou colineares. Então, 3 juntas consecutivas que são paralelas. Tem 3 aqui, na verdade, todas elas são paralelas. Então, o SCARA cai nesse eixo, nesse caso aqui. O que nos diz muito sobre os manipuladores industriais. Então, isso aqui vale para manipuladores de cadeia aberta. Nós estamos falando disso, desse tipo de manipuladores. Então, vocês vão perceber que a maioria dos manipuladores industriais, então, cai nesse caso aqui, tá? Onde há uma solução analítica possível, tá? Eu vou mostrar para vocês agora algumas dessas soluções. A solução para um manipulador de n igual a 6, então. Eu também comentei que nesse caso é possível separar o punho cinematicamente, fazer um desacoplamento do punho do resto das primeiras 3 articulações do manipulador, e isso converge em 2 problemas. Então, a gente quebra o problema da cinemática inversa de posição em 2 problemas. Problema de posicionamento do punho e de orientação da ferramenta. O primeiro problema será dado pelas primeiras 3 articulações, e o segundo problema será resolvido por outras 3 articulações seguintes. Para a gente resolver o problema do posicionamento do punho, então a gente quebrou em 2 problemas. Para resolver esse primeiro problema, nós podemos resolver por um método algébrico. Ambos são soluções analíticas, porém, a solução algébrica é mais direta e computacional.
e por um método geométrico, que é simplesmente olhar as relações geométricas. Então, eu vou apresentar para vocês primeiro como que se faz geometricamente isso. Geometricamente, você olha o manipulador, basicamente, e dado um ponto no espaço, na sua extremidade, na extremidade das três primeiras articulações, então aqui é como se a gente estivesse isolando as três primeiras juntas rotativas, isso aqui poderia ser um puma, né, um manipulador puma, mas isso aqui é um manipulador teórico, três juntas rotativas, e tem um ponto aqui final cuja coordenada é px, py e pz. Repare que nós estamos lidando com um problema de posicionamento do punho, portanto, nós não estamos falando agora de rotação, tá? Então, nós estamos falando de coordenadas de posição. E simplesmente olhando para isso tudo, então a gente tem uma projeção aqui do ponto Z em relação à base do manipulador, que é o referencial original, né, nosso. Nós estamos sempre trabalhando em relação à base e a projeção de PZ, PX e PY. Então, simplesmente a gente vai tentar encontrar, né, no caso, as variáveis, os parâmetros variáveis desse manipulador, que são θ1, θ2, θ3, ou então em termos de coordenadas generalizadas, que é Q1, Q2, Q3, tá? Então, a relação mais fácil, mais óbvia aqui, nós conseguimos extrair aqui para o Q1, né, para o θ1, já que nós temos aqui um PXPY, PY é o cateto oposto ao ângulo, PX é o adjacente, então nós podemos, através do arco tangente, encontrar a relação do Q1, do θ1, em termos de coordenadas dadas desse ponto dado, tá bom? O que acontece? Nós vamos ter lá no problema da cinemática inversa, nós temos dado para gente uma matriz de transformação, uma matriz de transformação de 0 a 6, né? Onde vai ter uma matriz de rotação de 0 a 6, vai ter um vetor de translação x, né? Vamos colocar px, py, pz. Ele vai estar também de 0 a 6. E um fator de escala e aqui o vetor de perspectiva que não nos interessa. O que o problema de posicionamento do punho fala? Que esse vetor px-py de 0 a 6 é o mesmo vetor de px-py de 0 a 3. Que ele define o posicionamento do punho. Então, em termos de posição, as três primeiras articulações aqui influenciam, tá? Então, por isso que a gente pode pegar essa matriz, dada essa matriz, a gente pega esse vetor aqui e, através desses valores, a gente consegue extrair algumas relações aqui no caso do método geométrico, de forma geométrica. Então, as próximas coordenadas Q2, Q3, não é tão simples de você pegar. Então, eu coloco aqui essa relação, já não é tão simples, tão óbvio. E aqui depois o cálculo para θ2,
que depende, inclusive, do θ3, tem essa dependência. Então, não é simples de você descobrir geometricamente esse tipo de coisa. E praticamente impossível fazer isso computacionalmente. Por isso, nós recorremos ao método algébrico. Aliás, não existe um método algébrico. Esse é o que eu costumo mostrar pela simplicidade dele, mas existem vários métodos que você consegue determinar de forma analítica as coordenadas generalizadas que se busca nas 3 primeiras coordenadas generalizadas. Bom, o que nós vamos fazer nesse método? A gente vai usar uma simples relação algébrica. Nós vamos representar algebricamente o seguinte, que de 0 a 6, a matriz de transformação de 0 a 6 é igual a mesma coisa que falar de 0, aliás, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, né? Que em termos de posição, isso aqui vale, tá? Esse equacionamento vale. E, consecutivamente, pelo método, nós vamos estar multiplicando ambos os lados da equação por matrizes, a cada iteração, pelo inverso dessa matriz, da primeira matriz que se encontra aqui nessas transformações. Então, na primeira iteração, é como se eu levasse essa matriz para esse lado. No caso aqui, multiplicando ambos os lados da equação, vai dar identidade, né, nesse lado aqui, e você vai ter uma matriz inversa dessa matriz aqui, multiplicando esta matriz aqui. E desse lado vai ter a multiplicação dessas duas matrizes. Então, nós vamos utilizar matrizes inversas de uma matriz de transformação na forma homogênea. E agora, nós vamos definir o que é essa matriz, porque ela não é uma matriz inversa, não é simplesmente inverter a matriz. Ela é um caminho inverso de transformação, ela é a transformação de volta. E essa matriz inversa, ela tem esta forma aqui, para encurtar aqui a conversa, tem essa forma aqui, onde perspectiva e escala não muda, porém, a matriz de rotação, a inversa da matriz de rotação, como é uma operação ortogonal, ela é a transposta, né? Então, a inversa de uma matriz de rotação é a sua transposta. Então, essa parte 3 por 3 vai ser a transposta. Então, aqui eu coloquei essa aqui a matriz A, essa aqui já é a inversa dela. Então, simplesmente aqui nessa parte da rotação vai ser a transposta da original. Já no vetor de translação, o vetor de translação é o caminho inverso, a transformação de volta. Então, você tem que rotacionar e transladar de volta. O sinal menos, ele é meio óbvio, você vai transladar de volta, porém, você precisa levar para o outro referencial. Então, você vai multiplicar pela rotação inversa, que é a transposta. Então, mas basicamente, em termos vetoriais, se você dissecar essa multiplicação, você vai ter que o vetor n, né, o n original transposto, ou seja, esse vetor aqui, ou n original transposto, vai multiplicar o vetor p. Em x, y e z, isso vai dar um escalar, e assim sucessivamente, multiplicando o transposto P, dá um escalar, A transposto P, dá outro escalar aqui, tá? E essa é a forma da matriz de transformação, de qualquer transformação, seja de 0 a i, seja de i menos 1 a i, inversa, tá? Qualquer transformação.
Tendo isso em mente, nós vamos fazer um exemplo aqui, vamos aplicar no exemplo, e vamos aplicar isso para o manipulador Stanford, tá? O que nós temos no Stanford, nós vamos pegar as 3 primeiras articulações dele para resolver o problema do posicionamento do punho. Então, aqui eu tenho um breve resumo, né, de um manipulador semelhante, né, ao Stanford. Então, tem aqui os parâmetros DH já feitos. E temos as matrizes de transformação já substituídas de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3. E a matriz aqui que eu calculei de 0 a 3, que é a multiplicação das 3 matrizes, das 3 primeiras matrizes de transformação. E o que nós vamos fazer é o seguinte, né? Eu já mencionei mais ou menos, nós vamos ter essa relação aqui. De 1 a 2 e de 2 a 3. E vamos multiplicar ambos os lados nessa primeira iteração. Essa nossa primeira iteração, nós vamos multiplicar pela inversa dessa matriz aqui. Então, multiplicando aqui pela inversa dela, dá uma matriz de identidade, então nos sobra isso aqui. Para a gente continuar, nós precisamos fazer o cálculo dessa matriz inversa, essa matriz de 0 a 1 inversa. Então, eu coloquei aqui ao lado já a matriz de 0 a 1. Nós vamos calcular agora, o que eu quero calcular é esse vetor aqui. Vou calcular ele separado, chamar de vetor translação, vetor de translação. A gente vai calcular ele rapidinho para dar a forma da matriz de transformação inversa. Então, a gente vai pegar o quê? N, esse vetor original N, transpõe, porque nós multiplicamos linha por coluna, N transposto vezes P vai resultar no primeiro elemento. Então, nosso N aqui, esse primeiro vetor, e o P tá aqui. Então, multiplicando esses dois vetores, no caso, isso vira um vetor linha por coluna. Então, aqui vai dar primeiro 0, menos 0, mais 0. Aí, não esquecer do menos, que eu sempre esqueço do menos. Daí, nós vamos multiplicar a coluna O transposta vira linha, que é a segunda coluna agora, vezes vetor P. Isso aqui dá L1 menos, com sinal de menos, menos L1. E agora a terceira coluna transposta, linha, dá 0 novamente. Então, esse é o nosso vetor que vai na matriz inversa. Então, a nossa inversa de 0 a 1 da matriz de transformação na forma homogênea vai ser a transposta da matriz de rotação. Então, já vamos transpor a matriz de rotação, S0, 0, 0, 1 e S1 menos C1, 0. O vetor que nós acabamos de calcular, 0. E aqui a gente tem sempre 0, 0 e 1. Então, essa é a nossa matriz inversa, que tá aqui. Então, tá exatamente essa matriz aqui. Então, o que nós vamos fazer agora, nós temos essa equação, multiplica aqui. E essas aqui são as matrizes de transformação, aquelas que eu já mencionei, essas duas primeiras aqui, essa e essa matriz. Então, multiplica elas,
você obtém desse lado essa matriz, desse lado essa matriz, e aí a gente vai observar algumas coisas. É como se resolvesse um sistema de equações, tá? Então, pra gente, no caso, computacionalmente, a gente mandaria resolver um sistema, né, de equações, mas aqui a gente olha e vê o que a gente pode, observando os vetores de translação, né? Porque é isso que é o problema de posicionamento em termos de translação. Em termos de translação, o que a gente vai igualar e criar esse sistema de equações, né? Porém, aqui a gente vê que nós temos uma chance, né, de conseguir a seguinte relação, essa equação, e dessa equação nós temos uma incógnita aqui. Então, nós conseguimos tirar que, enfim, px, isolar aqui, nós vamos conseguir isolar o seno sobre cosseno, py sobre px, e aí nós vamos conseguir chegar que isso aqui é o Q1, ou θ1, é o arco tangente de py sobre px, tá bom? Então, a gente consegue chegar na relação da primeira coordenada, né, coordenada generalizada, em termos de py e px. Lembrando para vocês que essa matriz aqui, ela é dada. Tá? Essa é a matriz dada. É aquilo que inicia o problema de cinemática inversa para vocês. Essa matriz é fornecida. Nós sabemos esses valores, tá bom? Eles são conhecidos. Então, py e px são conhecidos, então eu consigo calcular Q1. Beleza. Aí, olhando as outras duas equações, nós temos um sistema indeterminado, e aí nós vamos, de novo, o que a gente faz? Não consegue extrair mais nenhuma relação, e a gente vai, de novo, faz a segunda iteração. Então, pega essa matriz e multiplica ambos os lados da equação pela inversa dessa matriz. Então, a gente já calculou, eu calculei aqui essa matriz inversa, vocês podem calcular depois. E aí, eu multiplico agora o lado esquerdo da equação, vai ficar assim, matriz de 1 a 2 inversa, multiplica de 0 a 1 inversa, que multiplica de 0 a 3. E o lado direito da equação vai ter mais uma matriz de identidade, então vai ser igual à matriz de 2 a 3. Aqui tá essa matriz, a matriz original de transformação de 2 a 3. Aqui tá a inversa, essa inversa, aqui tá essa inversa que a gente calculou juntos, e de novo essa matriz de 0 a 3 dada. Daí, o que nós temos aqui é o seguinte, nós temos novamente que multiplicar as matrizes, e multiplicando essas duas resulta nessa matriz, e fazendo essa multiplicação dessas duas matrizes pela matriz, por essa matriz, nós vamos sempre olhar para esse vetor aqui, e igualar o que tem desse lado. Então, disso, multiplicando essa primeira linha pela coluna, nós extraímos a primeira equação aqui. Multiplicando essa segunda linha pela coluna, nós extraímos essa equação aqui. Dessa equação, veja que nós temos aqui cossenos e senos de Q1. Q1 a gente já definiu, já conhece. L1 é um parâmetro de tamanho de elo, né? PZ nós conhecemos porque é dado, PX, PY, PZ nós conhecemos, então, através disso, nós conseguimos chegar
a tangente de Q2, então, de novo, nós temos aí em função de Q1 e PXY, PXYZ, nós temos, conseguimos achar essa coordenada generalizada, e depois a gente tem a expressão de Q3 em termos das primeiras duas coordenadas generalizadas, o que já depois nos resolve o problema. Então, através desse método, nós conseguimos encontrar o valor dessas coordenadas generalizadas em termos de coisas que serão conhecidas, em termos de expressões que serão conhecidas, pontos, no caso, ponto px, py, pz, e parâmetros numéricos do próprio manipulador. Então, outra coisa que eu peço para reparar que essa matriz é uma matriz de A de 0 a 3. Porém, nós não estamos mexendo nela na sua parte de rotação. Nós sempre estamos fazendo equacionamento para o vetor de translação por causa daquela equivalência que eu falei, que ele pode ser considerado vetor de 0 a 3 é equivalente ao vetor de 0 a 6.